Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje comigo tenho Diogo Moreira, do PCP, aqui para basicamente nos explicar algumas propostas do partido e falar um bocadinho connosco sobre estas que são as ideias gerais do partido. Diogo, muito obrigado por teres aceito o convite e por Olá, estares Tchi. aqui hoje. Obrigado a ti. Pá, isto é uma excelente iniciativa. É preciso representar todos os partidos. Também quero avisar que eu não estou aqui em nome do partido, eu sou só um gajo que vem aqui falar Certo, do que eu das defendo ideias, e certo, do que o partido defende. Eu não fui eleito nem certo, nomeado nomeado pelo para cá PCP para estar estás. aqui. Sim, senhor. E pronto, obrigado pela oportunidade. Ora é essa, ora é essa. Eu é que te agradeço por cá estares e por podermos ouvir da tua parte também uma explicação sobre as ideias do PCP que pá, acho importante também chegar à malta de certa forma todas as ideias dos partidos com assento parlamentar. Olha, Diogo, para começar, queria-te fazer uma pergunta, é uma pergunta assim simples para arrancarmos, que é basicamente o que é que o PCP pode oferecer a um jovem que está neste momento a ser introduzido à política, na tua visão? Ou seja, o PCP tem uma suborganização, como a maior parte dos partidos tem, Uhum, que é a JCP, ok, que é exatamente onde eu me insiro. A JCP, a sigla, é para a Juventude Comunista Portuguesa. E sendo alguém que faz parte, é membro e participa nas iniciativas da JCP, o que a JCP faz é nós tentamos eh, espalhar a mensagem para jovens, sendo eles alunos de escolas secundárias, sendo eles uhum, universitários. Não há uma idade limite ou mínima para fazer parte da, da JCP e o que nós muitas vezes fazemos é tentamos focar nos objetivos que o PCP tem no que relaciona às escolas e às universidades. ok. Uma delas sendo, por exemplo, para as escolas públicas e não só, o fim dos exames nacionais. Ok, ok, Isto é uma medida um bocado controversa, porque certo, nem muita gente concorda, não é? ok, Mas o PCP afirma que os exames nacionais trazem alguma injustiça hum, para os alunos. Porquê? Porque nós acreditamos numa avaliação contínua. ok, Ou seja, nós acreditamos que os alunos deviam ser avaliados nos 3 anos, né? No 10º, 11º e 12º ano, uhum, e depois a sua média, claro que até o 12º ano até podia valer mais que os outros 2 anos, até porque é um ano mais importante, o ano final da escola. Hum, mas o PCP defende que não devia haver exames. Porquê? Se houvesse. Acho que todos nós já estivemos na escola e acho que todos nós já fizemos bastantes testes, bastantes exames, e acho que certo, a todos nós já fizemos algum teste que nos correu mal, ok, certo? certo, Já alguma vez fomos fazer um teste, ou estávamos doentes, ou estávamos a sentir mal, pá, estávamos distraídos e por alguma razão o teste correu-nos mal. uhum, certo, Nós no PCP acreditamos que um exame mau pode prejudicar o nosso futuro. Ou seja, se nós tivermos uma nota má num exame, mesmo que tenhamos uma média boa no final da escola secundária, sim, isso pode influenciar muito a nossa entrada no ensino superior. ok, Ou seja, lá está, não interessa que tenhas, imaginemos que tens um 18 de média, 19 de média, uhum. vais fazer o exame nacional, corre-te mal, imaginemos que Isso tiras, prejudica o teu nem vou. futuro, sim, Exatamente, sim, nem vou dizer que tiraste uma negativa, né? Basta certo, tirar um 12 ou um 13, sim, uma influencia nota logo que a não é tua nota, má, certo, influencia-te logo a tua nota, a tua média de ingresso certo, para o ensino superior, que se calhar depois não te vai ajudar a entrar no curso que queres, ok. não é? E Diogo, ia-te perguntar em relação a essa medida, tu não sentes que, por exemplo, os exames nacionais possam servir, por exemplo, como uma forma de conseguirmos equilibrar o ensino em termos, ou seja, num espectro nacional, garantir que todos os jovens pelo menos têm algo, neste caso um exame que possa definir um critério geral para todos e que entrem todos em pé de igualdade, porque imagina, num cenário em que não existiriam exames nacionais e que só teríamos, lá está, avaliação local em cada escola, o que é que garantia, por exemplo, que uma escola privada não podia inflacionar as notas dos alunos para que esses pudessem ter melhores médias e entrarem na universidade? Como é que tu, por exemplo, resolverias essa questão? Sem exames nacionais, neste caso. Lá está, uma coisa que as escolas privadas fazem muito, e acho que é uma coisa que toda a gente, ou muita gente sabe, que normalmente as escolas privadas, não estou a dizer que é todos os casos, mas acontece, e Certo, há bastantes casos disso, que as certo. escolas inflacionam as notas, Uhum. e o que acabam por fazer para os alunos é
eles apenas estudam e apenas tratam do que se vai sair no exame. Ou seja, Certo. eles preparam os alunos para o exame nacional, que é Uhum. basicamente aquilo que eles não podem, que a escola privada não pode se intrometer, não é? Certo. E inflacionam as notas deles durante os anos letivos, de maneira a que eles tenham uma boa média e apenas os ensinam e Eles fazem eles preparam para o focar-se exame nacional. só, Certo. preparam-te só para o exame nacional e não para os conhecimentos totais daquilo que é o currículo suposto. Então tu sentes que, por Eh, exemplo, o PCP poderia ser a favor, por exemplo, dos exames de ingresso? Ou seja, em vez de termos um exame nacional, neste caso, as universidades poderem elas próprias fazerem exames para quem quisesse ingressar na universidade? Ou achas que essa não seria uma medida muito de acordo com sim, as lá vossas está. visões? Isso poderia ser uma alternativa, não é? Uhum, Mas sim. ao mesmo tempo, lá está, vai-se voltar àquele argumento que se te correr mal, Sim, que, podes que outra oportunidade é que tens? Vais repetir para o ano, vais perder um ano da tua certo, vida, certo, vais. Certo? Lá está, volta-se para esse argumento que certo. acaba por ser prejudicial. Sim, senhor. Estou a perceber. Pronto, eu ia te perguntar em relação às propostas do PCP relativamente ao ensino, ou seja, se tem algumas propostas concretas, algum modelo que gostassem que fosse aplicado no que toca ao ensino português. Ahm, podemos pegar por aí se tiverem algum modelo específico que quisessem aplicar. Não é assim, o PCP defende e gosta de como está as escolas públicas neste momento. Claro que agora também estamos a enfrentar problemas com os professores, a Uhum, sim, desvalorização dos professores, da carreira deles, aqueles 5 anos que os professores perderam. certo. Hum, mas não falando do professor e falando sim do sistema da escola em si, Uhum, sim. lá está, o PCP defende apenas um sistema de 3 períodos, não Ok. por 2 semestres, para Ok. dar mais oportunidade e testes mais regulares, avaliações mais regulares, Ok. em vez de testes mais longos e menos oportunidade para conseguires recuperar a tua nota, etc. Ou Ok. seja, defendem o sistema de 3 períodos, Períodos. Voltar ao sistema defendem. antigo, portanto, neste caso. Exatamente. Ok. Não é bem antigo. Existem escolas neste momento que já adotaram O o sistema sistema dos dos semestres, semestres sim. E outras que e há ainda estão. escolas que ainda não. Há Ok. escolas que ainda têm o sistema dos períodos. Uhum, O sim. PCP defende o sistema dos períodos Uhum. e defende pronto, uma avaliação contínua durante os 3 anos que dê oportunidades aos alunos e que eles são recompensados por aquilo que se esforçaram em 3 anos e não que se esforçaram num dia. Ok, muito bem. Percebes? Estou a perceber. Olha, em relação ainda a esta questão do ensino, falaste agora sobre a crise, neste caso dos professores, e sobre a suposta. Pronto, esta questão que tem que ser resolvida o quanto antes, da questão da devolução da carreira dos professores. Qual é que é a posição do PCP em relação a esse assunto, neste caso? Como é que vocês tratariam, como é que vocês resolveriam esta crise dos professores, neste caso, no ensino? Assim, o PCP defende que temos que considerar todo o tempo de serviço dos professores Ok. e temos que estar temos que pôr os professores num constante reposicionamento na sua carreira e também na sua eventual aposentação, não é? Em particular no cálculo da pensão, que também é muito importante, que o PCP também defende um aumento de pensões, não só para os professores, mas para todas as pensões em geral. E pronto, defendemos um constante reposicionamento e valorização dos anos de carreira e à medida que os professores vão subindo de escalão eh, para acompanhar os seus salários também. Ok. Muito bem. Olha, ia-te perguntar, Portugal, como sabemos, não é um país autossustentado, ou seja, não temos recursos suficientes para a população, para todos os setores. Eu ia-te perguntar quais é que são as soluções do PCP para manter a competitividade económica internacional, e assegurar que todos os portugueses, neste caso, têm acesso aos recursos que necessitam, na tua ótica, ou na ótica do PCP, neste caso. Tem algumas medidas Assim, assim, económicas que possam saltar à vista, neste caso? assim o PCP, em termos de competitividade internacional, vai sempre apostar. O PCP aposta muito, dizemos muito normalmente que é um partido patriota de esquerda, Ok, hum, e vai sempre apostar muito naquilo que é nosso, naquilo que nós conseguimos produzir em massa e aquilo que conseguimos exportar para outros países. ok, certo. Hum, Queremos que Portugal pode ser uma potência em várias coisas. Já somos em algumas coisas, por exemplo, somos na cortiça, por Uhum, exemplo. sim, hum, e temos que apostar naquilo que temos de forte. E claro que também temos que negociar, talvez, com algumas organizações internacionais, nomeadamente falando agora do problema dos agricultores que estamos a ter em Portugal, mas sim, também sim, sim. Espanha e na França e Ok, etc. e por aí pela Europa.
que temos que negociar com outras organizações internacionais, para também não termos tantas restrições naquilo que os nossos produtores e os nossos agricultores podem fazer, Ok. para também conseguirmos autossustentarmos neste aspecto e não termos que estar sempre a comprar produtos internacionais só porque eles são mais baratos, porque os Ok. nossos têm medidas que nós temos que somos forçados a cumprir. Certo, Ah, certo. Imposições neste caso. sim, Ia-te perguntar, ou seja, então neste caso a visão seria sempre focarmos naquilo que é nacional, focarmos nos nossos fortes, como tu destacaste, e neste caso pegar, por exemplo, nos setores em que Portugal realmente exporta mais e tem produtos de qualidade, e em vez de importarmos tanto os produtos cá em Portugal, procurarmos, neste caso, juntar aquilo que exportamos, neste caso, e tentarmos ser autossuficientes nesse setor. Portanto, sendo que falámos sobre isso, queria te perguntar, a nível, por exemplo, da nossa costa marítima e da área marítima portuguesa, se há alguma ideia de que o PCP possa ter para explorar realmente este que é um grande recurso de Portugal, que até ao momento é um recurso muito pouco explorado, neste caso, no geral. é assim, no que toca à costa portuguesa, eu por acaso, isto é o assunto em que eu menos explorei e Ok, não ok. conheço muito bem as medidas do partido, por isso Certo, certo, certo. não vou estar aqui Entrares a aventurar, não, Ok, não vou certo. assumir o que o partido defende. Uhum. Hum, mas, assim, ao longo da costa de Portugal é onde nós temos a maior parte da nossa população e também é onde se Sim, no encontra litoral, sim. no litoral, exatamente. Especialmente nas duas grandes cidades, nas duas grandes áreas metropolitanas do Porto e Lisboa. Uhum. Hum, e Portugal tem problemas devido também à falta de utilização, por exemplo, durante o verão, da água, das secas que temos ao país todo e que Certo. podíamos utilizar talvez a água do oceano a fazer a desalinização da Sim, água do oceano. já se Portanto, se fala muito calhar, sobre isso. Ok. exatamente, também o problema da seca no país inteiro, especialmente Estrutural, naquelas certo. áreas do interior que não estão perto de rios ou que não estão Uhum. perto do litoral. Sim. eh, Portanto, na Portanto, zona do Faro, etc. E era uma coisa que se calhar Portugal podia investir. Eu não ok. sei até que ponto é que isso custa e não sei até que ponto é que isso é um processo que demora. Não conheço muito bem o processo de sanalização da água É do assim, mar. aparentemente é bastante dispendioso, mas lá está, seria se calhar um recurso que era interessante explorar, como tu mencionaste e bem, neste caso Sim. para evitar essa seca estrutural. Pá, eu por acaso, e isso era uma das perguntas que eu tenho sempre aqui presentes, porque tenho um espectador aqui do canal que é bastante assíduo e que quase que me exige que eu faça esta pergunta a todas as pessoas que cá vêm, que é como é que resolveriam o problema da seca do Algarve. Portanto, já meio que respondeste aqui a essa Olha, por pergunta de acaso algo. não era a minha intenção, Intenção, mas claro, mas é uma das preocupações desta pessoa. E pronto, ele neste caso é da zona do Algarve e tem muito essa preocupação. Portanto, o Chabrega já viu aqui a preocupação dele representada. O Diogo já deu aqui uma solução. Fala-se muito sobre a desalinização da água, que pá, uma medida, sem dúvida. Eu ia te perguntar, já que tocámos neste assunto, e isto foi até alvo de algum, de algum escrutínio, neste caso, num dos debates que houve aqui há pouco tempo. Neste caso foi o PAN que apontou esse problema, mas queria saber se existe ou se tens conhecimento de alguma posição do PCP relativamente, por exemplo, à energia nuclear, que é algo que se fala bastante neste momento e inclusivamente um dos grandes problemas seria exatamente o facto de termos uma seca estrutural. Queria te perguntar se há alguma posição do PCP relativamente a isto, se já ouviste alguma vez falar sobre este assunto. não, é assim, de acordo com o programa eleitoral do PCP, não há nenhuma medida que nós queiramos implementar nenhuma central nuclear em Portugal. Certo, certo. E também, na minha opinião, Portugal é um país demasiado pequeno Para eh, implementar esse para sistema. implementar um sistema nuclear. É assim, Uhum. claro que não querendo falar disso, né, mas caso acontecesse uma catástrofe, Certo, qualquer sítio que construíssemos uma central nuclear em Portugal ia ser devastador para certo, qualquer sítio do país. Ou seja, se certo. construíssemos uma no norte, ia ser devastador para milhões, centenas de milhares de pessoas que vivem tanto no norte como Sim. Braga, Viana do Castelo, Aveiro, Porto. Uhum, sim. E mesmo no sul, não interessa que seja para dentro, porque também o comprimento de Portugal não é assim muito grande. Certo. hum, e a afetar a zona de Lisboa, etc. Por isso é um país que é um risco se houvesse um acidente
mais de 1 milhão de pessoas não importando ao certo em que ponto do país é que está a central nuclear, Sim. iam ter repercussões. E Tu o acabas, PCP não tem nenhuma acabas por medida. já ter esse problema neste caso, porque pronto, lá está, tens as centrais. Temos a de Espanha. Tens a de Espanha Sim. que está relativamente próxima da fronteira e acabas por já ter esse problema. Falou-se um bocadinho sobre a hipótese de haver uma parceria ibérica, neste caso uma central nuclear acaba por se calhar resolver grande parte do problema energético que nós temos. E perguntava-te esta questão porque realmente tenho alguma curiosidade por saber qual é que seria a posição do PCP em relação a isto, mas como disseste e bem, se não está no programa eleitoral, à partida é porque não é uma hipótese considerada pelo partido e pronto, e isso é perfeitamente justificável. Epá, ia-te perguntar, em relação ao TGV, por exemplo, sabes se há alguma menção ao TGV no programa do PCP este ano? Se planeiam, se têm algum plano em relação ao TGV? Assim, o PCP aprovou, estou a favor da medida do TGV Uhum. Lisboa-Porto. Ok, ok. Uh, Acho que o PCP não é muito a favor de. Agora está-se a falar de em vez de se fazer Lisboa-Porto, fazer-se Lisboa-Madrid. Ok, Acho que o sim. PCP não é muito a favor dessa ideia. Acho que o Ok. PCP prefere fazer Lisboa-Porto, Lisboa-Porto, focar-se porque no nacional. achamos, sim, porque achamos que é mais importante a ligação entre o nosso próprio país e não entre os dois países, visto que lá está, o principal problema entre as viagens de Lisboa a Porto neste momento é que muita gente faz a viagem de avião Ok, e vai-se certo. agora proibir, e não só porque se vai proibir, mas também por razões éticas e morais. É Hum, um bocado escusado fazer uma viagem de avião de 40 minutos, eu nem sei qual é a duração ao certo, 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 hum, de cidades que estão a 300 e tal quilómetros uma da outra. certo. E como nós não temos um TGV a ligar as duas cidades, as únicas opções que temos ou é vamos de autocarro, ou vamos de carro, ou vamos de comboio normal. Certo. Por isso, a solução mais rápida que seria, que seria implementada, claro, era o TGV, para substituir o avião, e é isso que o PCP defende, e o PCP aprovou essa medida na Assembleia da República. Sim, senhor. Muito bem. Ia-te perguntar, agora permite-me só recuar aqui um bocadinho. Falaste numa proibição que eu não percebi a que estavas mesmo a referir em relação ao TGV. Uh, Supostamente, não sei se, acho que ainda não foi implementada, mas Sim. acho que vai ser implementada pela União Europeia, que vão proibir voos, não sei qual é a distância ao certo, mas vão Hum, proibir voos que sejam muito perto um do outro. Ok, E a distância inclui Porto Lisboa. ok, ok, pronto. Ou seja, os voos Porto-Lisboa iam eventualmente parar de existir, não é? Certo, ok. Íamos ficar sem modo de locomoção, sem ser de carro, autocarro e comboio normal. Ok, por acaso não tinha ouvido ainda falar sobre isso, portanto, olha, estás-me a dar aqui uma novidade que eu por acaso nem fazia a mínima ideia que ia existir. Mas pronto, mas olha, em relação, pronto, olha, agora que falamos nestas viagens dentro de Portugal, queria-te perguntar, uma das coisas que se fala muito e que se debate muito acerca do PCP é a posição do PCP em relação à União Europeia. Qual é que é exatamente a posição do partido face à União Europeia? Estamos dentro, estamos fora, querem sair, querem ficar? Queres desmistificar um bocadinho isto, Diogo? Sim, quero e consigo, assim. O PCP não está no programa de eleitoral sair da União Europeia. Certo, Ou seja, o PCP não tem como objetivo principal, nem é a primeira coisa que o PCP fazia se chegasse ao governo de sair da União uhum, Europeia. certo, Longe disso. sim, Nós acreditamos sim que a integração europeia não deve ser mais aprofundada. ok, Uh, Porquê? Porque nós já estamos muito à mercê das imposições que a União Europeia nos faz, né? ok, Sendo a PAC, por exemplo, que era aquilo que nós estamos a falar, a política agrícola comum dos agricultores que estamos a falar há bocado. certo, Mas não só isso, mais de metade das funções legislativas do país já estão a ser controladas por Bruxelas, já estão a ser controladas pela União Europeia. Um, e, e o PCP o que defende é que se tivéssemos que escolher entre Portugal e a União Europeia, nós vamos sempre escolher Portugal. Nós vamos sempre escolher termos um país soberano em que nós controlamos os nossos próprios órgãos, certo, e não temos que estar a sofrer com as imposições de outros que nos estão a prejudicar. certo. E achas que, por exemplo, nesse caso, não tendo essa imposição europeia ou essa ligação europeia tão forte, isso, por exemplo, pudesse ser uma das formas de controlarmos um pouco mais esta crise
da agricultura? Quais é que são as posições do PCP em relação a essa crise, por exemplo? O que é que seria a primeira medida que o PCP implementaria para tentar resolver a questão dos agricultores portugueses, na tua ótica? Assim, se saíssemos da União Europeia por algum motivo, claro que isso ia eventualmente beneficiar os nossos agricultores, porque por causa da PAC, e também há outros partidos portugueses que não estão de acordo com a PAC, mas Uhum. que não dizem que querem sair da União Europeia, Certo, claro. nomeadamente estou a falar do Chega, que Sim, também diz que não concorda com a política agrícola comum. certo. Eh, por isso, o que é a política agrícola comum? A política agrícola comum é uma série de regras que a União Europeia impõe aos países membros que acabam por garantir que nós gastamos mais recursos nas nossas comidas, nas nossas vegetais, aquilo que cultivamos, eh, e eles têm que ser supervisionados, têm que ser tratados de uma maneira que, se calhar, de outros países que não estão na União Europeia não são. E o que Ok. acaba por acontecer é, depois, muita gente o que acaba por fazer é vai ao supermercado e compra sempre as coisas que não são portuguesas, as coisas que não são nacionais, Uhum. o que acaba por fazer com que os agricultores portugueses eh, estejam a passar um mau bocado, assim como não só os portugueses, mas os espanhóis, os franceses, como estamos a ver por toda a Europa, de países membros da União Europeia, não é? Ok, muito bem. Olha, ia-te perguntar, pronto, já que falámos sobre a União Europeia, agora indo para a próxima aliança de que fazemos parte, em relação à NATO, qual é que é a posição do Exato. PCP? Assim, acho que todos já vimos aquele clipe do Donald Trump a falar da NATO. Sim, agora recentemente, sim. Agora, recentemente, ele estava a dizer que todos os países que não pagassem o 2% de PIB anual à aliança da Transatlântica. NATO, Sim, que, que não só, que se fossem atacados, caso tivessem um conflito, que não só deixava quem fosse atacá-los, como também os encorajava. certo. Mais de 20 países não estão a cumprir este pagamento. Portugal é um Uhum. deles. E não só Certo. Portugal, até a França, que é um país muito eh, economicamente superior e mais rico que o nosso, também não está a pagar isto. Salvo erro, Portugal está a pagar agora não 2%, que é o contrato diz, mas sim 1,4% do PIB Certo. anual para a NATO. Hum. Ou seja, o que nós defendemos na NATO é o quê? O PCP está sempre do lado da paz. O PCP não quer fazer parte de qualquer conflito militar, bélico ou qualquer tipo de guerra. Ok. Nós não somos um país que está em qualquer conflito externo neste momento. Sim. Não estamos em ameaça de ser invadidos por ninguém, Certo. nem estamos a atacar ninguém. Uhum. Por isso nós defendemos que estamos numa organização, estamos a pagar 1,4 ou 2%, que é o que está no contrato, estamos a pagar isso anualmente. E quando nós não estamos em nenhum perigo, nós não estamos em nenhum conflito, o que é que nós estamos a ganhar disso? Exatamente. A única coisa que, a única coisa que estamos a fazer é perder. Estamos a perder dinheiro, estamos a perder caso algum país ataque algum outro país da NATO, somos obrigados a enviar militares portugueses também para lá. Uhum. Eh, e o PCP diz que não. O PCP defende a paz e não quer que Portugal participe em qualquer conflito armado. A única maneira de Portugal fazer parte de um conflito armado é se alguém tivesse a ameaçar a nossa soberania nacional. Ok, certo. Então achas pouco provável que, por exemplo, exista alguma ameaça a Portugal nos próximos tempos e isso acreditas que pertencer neste caso a uma aliança como a NATO é uma coisa que é infrutífera para Portugal, dado que a nossa posição neste caso é ainda longe do conflito neste caso e não há grandes hipóteses de sermos neste caso invadidos pela Rússia ou por outro país, é isso. Portanto, essa é a Sim, posição do PCP. Ou seja, sim, mais vale preservar o estatuto neutro português em vez de estarmos ativamente a participar numa aliança militar. exatamente. Ok. Pronto, queria te perguntar se em relação à guerra da Ucrânia, se a posição já se alterou de alguma forma, sei que isso é um assunto polémico na altura, que muito se falou sobre a posição do PCP em relação à guerra da Ucrânia. Se queres clarificar exatamente qual é que é a posição do PCP face à guerra da Ucrânia, tens espaço para o fazer, Diogo, à vontade. Assim, o PCP, no que toca à guerra ou ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o PCP, como eu já tinha dito antes, o PCP é a favor da paz e condena qualquer ação militar, neste caso, uma ação militar que foi iniciada e está a ser levada a cabo pela Rússia, Uhum.
E o PCP condena esta ação militar. Ok. Mas o PCP acredita que neste conflito não há alguém muito bom e alguém muito mau. Houve, houve responsabilidades partilhadas. Claro que não podemos comparar o que a Ucrânia e o que os ucranianos estão a sofrer comparado com os russos. Uhum. Mas claro que não sei se toda a gente sabe, mas a Ucrânia tinha ameaças neonazis. A Ucrânia atiçava a Rússia constantemente. E nós acreditamos que há aqui umas responsabilidades certamente partilhadas. Uh, e que a Rússia não invadiu a Ucrânia só porque se lembrou e bateu-lhe na cabeça e invadiu a Ucrânia. Mas nós não estamos do lado de ninguém. Nós não estamos do lado da Ucrânia, nós não estamos do lado da Rússia. Nós condenamos a ação militar conduzida pela Rússia porque também é uma ofensa à liberdade e à soberania do país da Ucrânia, certo? Muito bem. Olha, ia-te perguntar, agora que falamos sobre esse conflito, já agora temos outro que também tem sido alvo de muito escrutínio em relação, por exemplo, àquilo que tem acontecido na faixa de Gaza e neste caso o conflito bélico que existe entre Israel e a Palestina. Qual é que é a posição do PCP em relação a esse conflito e aquilo que se passa na faixa de Gaza neste caso? O PCP adota outra vez uma posição de paz. O PCP quer paz no Médio Oriente Certo. e tende sempre a querer a libertação da Palestina, neste Ok. caso. Portanto, Uh, reconhecem o Estado da Palestina neste caso e. reconhecemos a Palestina como um Estado independente e soberano e nós lutamos para que a Palestina pare de ser ocupada, nós lutamos pela paz no Médio Oriente e acreditamos que isto tem que parar. Assim, desde outubro de 2023, que acho que foi quando começou este conflito, já morreram 5.000, 6.000 crianças da Palestina e pá, não me vão dizer que Israel anda a matar crianças palestinas porque está à procura de um grupo terrorista. Não é? É uma coisa que não faz sentido. Nós queremos a libertação da Palestina, assim como nós também não achamos que a Palestina devia atacar Israel, como é óbvio, nós Certo. também não achamos que Israel devia atacar a Palestina sobre efeito algum. Mas reconhecem o Estado de Israel, portanto. Ou seja, Sim, reconhecem sim, ambos os Estados como Estados soberanos. sim, Ok, sim. muito bem. Certo. Olha, sendo que uma das principais bandeiras do PCP é a defesa dos trabalhadores, já falámos aqui um bocadinho sobre a questão dos professores e neste caso, é a posição do PCP em relação à carreira dos professores. Queria-te perguntar, em relação, por exemplo, à carreira dos médicos portugueses e das forças de segurança, se existem medidas no programa do PCP que consigam dar, por exemplo, garantias a esta fatia da população e que ainda temos cá com estas reivindicações atuais. Assim, o PCP defende muito, assim como outros partidos, o Serviço Nacional de Saúde. Ok, Nós temos que defender o nosso Serviço Nacional de Saúde e uma das muitas medidas, que acho que mais de uma dezena de medidas que o PCP tem para o SNS, mas eu apontei as mais importantes. O PCP quer fixar e aumentar o número de profissionais na saúde do SNS. Porquê? Porque o PCP acredita que não falta médicos em Portugal. Que é verdade, não falta médicos em Portugal, falta médicos é no Serviço Nacional de Saúde. uhum. E quais Ou é que. seja, Sim, continua, Diogo, desculpa. nós temos que aumentar o número de profissionais de saúde ao SNS ao valorizar as suas carreiras. Certo, Nós propomos um aumento de 50% na sua remuneração base e certo, também temos que aumentar o investimento público na saúde, temos que reforçar a rede de instalações, temos que aumentar e acelerar o processo de compra de equipamentos. E uma das grandes medidas no que toca à saúde também é garantir que todos os portugueses tenham um médico de família, médico e enfermeiro de família. certo. E achas que esse aumento, por exemplo, achas viável, por exemplo, esse aumento de 50% no salário base neste caso dos médicos? Achas que é uma medida que possa ser facilmente aplicada no próximo, neste caso, nesta legislatura? Caso o PCP fizesse parte do governo, achas que seria uma medida que pudesse ser facilmente Sim, aplicada? eu acho que sim. É assim, eu não tenho os números em si, eu Hum, não tenho os custos, certo, mas sim, acho que sim. Acho que não me parece nada que não fosse, não parece nada impossível de alcançar e é mesmo o que temos que fazer é valorizar os médicos que temos do ok. Serviço de Saúde, também para atrair mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, para ver se temos um Serviço Nacional de Saúde melhor do que o que temos agora. Porque o que temos agora é que vemos hospitais
com linhas de espera que não acabam, grávidas à porta de hospitais sem conseguir ter médicos para fazer o parto, Certo. milhares de portugueses sem médico de família, sem conseguir ser atendidos, e vemos cada vez mais uma adesão dos portugueses a médicos privados, nomeadamente seguros de saúde e assim. Uhum. Ia-te perguntar, neste caso então, Diogo, falando um bocadinho sobre isso, e pegando um bocadinho nisso que disseste, ou seja, a posição do PCP, daquilo que percebi, é do género, é ir buscar o máximo número de médicos ao privado e tentar trazê-los para o setor público, ou seja, através dessa Sim. remuneração que falaste de carreiras, etc. E da valorização da carreira dos professores, aliás, desculpa, dos médicos. Ia-te perguntar então, por exemplo, qual é que é a posição do PCP face às PPPs que realmente resultaram neste país, como por exemplo o Hospital de Braga e etc. Sentes que, por exemplo, o PCP estaria aberto a que as PPPs continuassem ou sou completamente contra as PPPs? Não, é assim. Um facto que acho que a maior parte das pessoas sabem é que os hospitais públicos têm sempre mais qualidade e mais equipamento para tratar em alguns casos do que os hospitais privados. Porque vejo muitas vezes pessoas ou que têm doenças ou que têm de ser operadas, coisas graves, e que vão para hospitais privados e depois são reencaminhados logo para o hospital público mais próximo. Certo? Por isso, uma das coisas que se ia ganhar em aumentar o número de médicos também no hospital público é que também o hospital público é normalmente um hospital melhor, um hospital mais capaz de tratar pessoas em estado crítico que se calhar outros hospitais privados não têm os equipamentos ou se calhar até as pessoas que são precisas para fazer isso. Hum, Mas não, o PCP não é contra, não queremos abolir completamente os hospitais privados. Os hospitais privados podem continuar a existir. Nós é que simplesmente achamos que, que há muitos médicos, não só nos privados, não só trazer os privados para os públicos, mas também garantir que médicos que se formam aqui não vão trabalhar para outros países. certo. Que Portanto, se conseguem vir para aqui, reter reter o médicos máximo de que se médicos. formam aqui e para eles não irem para outros países e virem para o SNS, em vez de irem para outros sítios. Certo. Então, por exemplo, pegando um bocadinho nisso que falaste de reter o máximo de jovens possível, achas que ou existe, ou tens conhecimento, neste caso no programa do PCP, de algumas medidas que possas falar aqui sobre para reter o máximo de jovens possíveis neste país neste momento? Ou seja, sabemos que é um dos problemas principais de Portugal. Temos uma população cada vez mais envelhecida e cada vez mais jovens a emigrar. Aliás, vimos há pouco tempo, penso que foram 30% dos jovens que emigraram nos últimos anos. Queria-te perguntar então se realmente o PCP tem algumas propostas para reter o máximo número de jovens cá em Portugal. Assim, o PCP, em primeiro lugar, no que toca à habitação, que é um grande problema dos jovens que muitas das vezes não conseguem ficar ou não moram num sítio em que tenha uma faculdade ou uma universidade possa fornecer ensino superior, ou que se calhar moram, mas não conseguem ir para a faculdade do sítio onde moram, é a Hum, habitação. Não é? Há um problema enorme de habitação, certo, nomeadamente para os jovens. O PCP defende que temos que criar habitação, temos que construir. O PCP tem uma proposta de construir 50 mil casas, se não estou em erro, nos próximos 4 anos, que é uma sim, medida completamente alcançável. Já se construiu mais casas em menos tempo. sim, E também, nomeadamente, algumas dessas casas serem casas de habitação de estudante, ou seja, perto de universidades, para que os estudantes consigam ter mais opções e conseguir ficar no país, porque muitas das vezes não só os estudantes vão emigrar, também por causa dos salários que são aqui, e depois um futuro profissional, mas também porque têm problemas como propinas, como habitação, como não conseguirem ficar onde vivem, e se calhar o que muitos jovens pensam é: se eu não consigo ficar a viver onde eu vivo agora, mais vale ir para outro país. Não vou estar em casa e não, mas vale ir para um país que se calhar depois, quando sair da universidade, aquele curso vala mais do que um curso em Portugal e depois consigo uma carreira profissional que me vai pagar mais do que o que recebo aqui. certo. Ahm, Interessante, pronto, pegando um bocado também nisso que estás a falar, né, no caso da habitação, nessa medida em concreto das 50 mil casas que o PCP pretende construir, ahm, ou seja, daquilo que eu percebi, essa medida seria apoiada pelo governo, neste caso, imaginando o governo do PCP apoiaria essa medida de que forma? Ou seja, com fundos dedicados a essa construção de casas, essas casas seriam construídas
puramente com fundos governamentais, utilizando dinheiro de impostos ou algo do género, ou seria incentivar, neste caso, a construção privada, vá, digamos assim? Não, seria mesmo a construção por parte do Orçamento Público do Estado. Ok, certo, muito bem. E então, e achas execuível? Portanto, à partida também me parece que sim. Como disseste e bem, já se construíram mais casas. Não sei se na altura em que se construíram mais casas tínhamos efetivamente a crise que temos atualmente, no caso dos valores dos materiais e também da mão de obra, que cada vez está mais cara neste caso, no setor da construção, mas também não me parece uma medida completamente, lá está, parece uma medida plausível e uma medida que possa realmente acontecer. Sentes que, por exemplo, ou seja, para clarificarmos isto, neste caso, essas 50 mil casas que seriam construídas seriam sempre para o efeito de permitir que mais jovens conseguissem acesso à habitação, e também pessoas que precisassem justamente de casa conseguissem ter acesso a uma habitação mais barata, neste caso, digamos assim, mais acessível. Como é que, Sim, como é que parte garantiam que... dessas, Sim, sim, diz, continua, Diego, desculpa. parte dessas habitações seriam habitações estudantis, né, para Ok, estudantes, sim, como mencionaste, sim. nomeadamente de universidades de ensino superior, Sim, mas claro que parte delas também seriam casas normais para qualquer pessoa, né, ok. porque o que Portugal Mas com preços também sofre acessíveis, certo, Diogo? muito, exatamente, o Mais que Portugal acessíveis também do que aquilo sofre. que o mercado que temos, certo, sim, Exatamente. sim, ok. Porque Portugal sofre muito é que não há casas. E especialmente também nas cidades, nomeadamente no Porto e em Lisboa, também há muitas casas devolutas. Certo, Casas abandonadas que precisam sim, ser sim. restauradas. Ia-te perguntar Portanto, isso, essa, justamente. essa medida das 50 mil casas inclui também a restauração de Imóveis casas devolutos. devolutas. Muito bem, Exatamente. sim senhor, muito bem, ok, Exatamente. percebo. Portanto, neste caso, ir pegar nesses imóveis devolutos do Estado e tentar utilizá-los para Sim, conseguir garantir que essa medida das 50 mil casas era cumprida. Ok, sim. parece-me plausível. Sim senhor. Bom, olha, falando agora um bocadinho sobre a questão do SNS de que falaste e bem, em relação à crise do SNS, já falámos na questão dos médicos e de reter mais médicos. Há alguma outra proposta que o PCP tenha para tentar garantir que o nosso SNS recupera do estado em que está, neste caso atualmente? Em relação, por exemplo, às filas de espera que também mencionaste anteriormente, às cirurgias, por exemplo, recordas-te de alguma medida que o PCP possa ter em relação a isso? É assim, no que toca às filas de espera, acho que a contratação de mais pessoas, mais profissionais, também iria ajudar Uhum, na sim, aceleração desse processo. sim, E no que toca aos equipamentos necessários para fazer cirurgias, claro que os recursos humanos também viriam das pessoas que iam entrar. uhum, E o princípio também promove acelerar a compra de alguns equipamentos médicos que forem precisos. E assim, o PCP tem uma dezena de medidas sobre o SNS, assim, eu não achei todas de cor, claro, naturalmente. certo, Tenho algumas decoradas, tenho uhum, algumas apontadas. certo, eh, mas pronto, num programa eleitoral tem 20, eu escolhi e decorei aquelas que são mais importantes, sim, ok, nomeadamente, lá está aquilo que eu já disse, aquilo que eu uhum, já referi. certo, E pronto, acho que lá está o aceleração na compra de equipamentos, uhum, mais criar mais uma rede de hospitais públicos e também recrutar mais pessoas, reter pessoas e também trazer algumas dos hospitais privados, iam ok. todas ajudar no processo de aceleração de atendimento e também naquilo que for necessário em termos de equipamento. Ok. Ia-te perguntar, agora que falámos sobre as infraestruturas públicas, ia-te perguntar em relação à TAP. O PCP defende que a empresa continue pública neste caso, não defende uma privatização da TAP. Não. Corrijo-me se estiver Eh, em erro, acho que não, Depende de certo? uma nacionalização da Uma TAP, sim. nacionalização da TAP, ok. Em relação, por exemplo, à construção do aeroporto, tens ideia se há alguma proposta do PCP relativamente à questão do aeroporto? Eh, por acaso não tenho ideia Não tens nenhuma, mas ideia? posso, Ok. se quiseres, posso abrir o programa eleitoral e posso Se ver. quiseres, enquanto isso podes dar uma breve pesquisa, mas lá está, também não te prendas por isso. Coloquei-te a questão apenas por curiosidade, porque lá está, como estamos a falar da questão das infraestruturas, achei importante perceber realmente se o PCP tem alguma proposta relativa à construção do aeroporto, que é também uma questão que se fala bastante e que
pode ser efetivamente iniciada durante a próxima legislatura, independente, ou dependente de quem neste caso ganha as próximas eleições. Vamos ver como é que essa questão se resolve. Mas pronto, vou-te deixar, Diogo, à procura, mas vou-te continuando a fazer outras Por perguntas. acaso já fui ao site do programa eleitoral, dei Ctrl F, pesquisei só aeroporto, não apareceu Não nada. apareceu? Então pronto, em relação a isso, Em provavelmente não relação a deve isso, estar no acho que programa. não. Muito bem, sim senhor. Olha, queria te perguntar, isto é uma pergunta um bocadinho mais, vá, entre aspas, polémica, mas por acaso é uma questão que até eu próprio fiquei com alguma curiosidade em saber mais sobre, e gostava de ter uma visão de alguém que realmente está dentro do partido e conhece a história do partido. Perguntar-te, agora recentemente no debate entre o André Ventura e o Paulo Raimundo, vimos uma afirmação a ser feita por parte do André Ventura que eu até considerei de alguma forma, ou seja, não foi de bom tom, a Oh, realidade. ok. E eu queria te perguntar se tu consegues clarificar a polémica em relação do PCP e as FP25, se tens ideia do que é que possa ter acontecido naquela altura e porque é que as pessoas associam o partido a essa força aos atentados supostamente que existiram naquela época. Consegues nos clarificar em Assim, relação a isso? sim, para começar, eu concordo completamente que aquela afirmação da André Ventura foi completamente descabida. Ok. E eu acho que qualquer pessoa que diz que naquele, para mim, na minha opinião, Uhum. não defendendo agora o partido, eu acho que aquele debate não se deu para falar muito. Certo. Não foram quase medidas nenhumas aproveitadas ali. Certo. Também temos que culpar um bocado o sistema de debates hoje em dia, que são 30 minutos, 13 minutos para cada um, Uhum. e toca a andar, não é? Certo. Não há muito tempo para eles falarem. Certo. Mas acho que essa frase foi completamente descabida. Acho que isso é uma perda de princípios tremenda, porque estar a acusar o teu opositor político de estar envolvido com alguns assassinatos que se passaram há 50 anos é uma Certo. coisa completamente sem noção, não é? Certo. Eh, assim, para começar, Paulo Raimundo nem era nascido quando isso aconteceu, só Certo. para esclarecer algumas dúvidas. Certo. Mas sim, as FP25, que foram as Forças Populares de 25, era um grupo antifascista, era um grupo revolucionário pós 25 de Abril. Hum, sim, eles eram, em termos de política, no espectro político, eles eram de esquerda, sim. Alguns deles até poderiam ser anarquistas, comunistas, socialistas. Certo. Mas o PCP não teve em Direto qualquer. envolvimento neste caso. Exatamente, o PCP não comandava as FP25, o PCP não mandou as FP25 fazer qualquer coisa que eles fizeram, Certo. certo? E Certo. o PCP não está envolvido em nada que se passou com eles e o PCP não pode tomar culpa por isso, não é? Ou seja, o que pode ter acontecido neste caso, deixa-me perceber se consigo, se conseguir perceber, neste caso é que pode ter existido, neste caso, elementos do PCP que possam ter pertencido a essas ditas FP25, mas que não foi uma relação direta com o partido, nem ninguém, neste caso a direção do partido, que efetivamente comandava essas ditas forças. Portanto, poderiam existir Sim, elementos exatamente. do partido, como se Ninguém, calhar de outras ninguém, forças políticas em Portugal. ninguém anula a possibilidade de alguém que se calhar até era militante ou apoiante ou Sim, eleitor ter do participado PCP nessas. ter participado nisso, mas assim, Certo, o PCP não controla, naquela altura, os 700 milhares de eleitores que tinha, o PCP não controla o que é que cada pessoa faz, né? Se havia alguém do PCP que era simplesmente eleitor envolvido nas FP25, o PCP não tem culpa disso, certo? Só porque certo, as FP25 eram uma força revolucionária de esquerda, não quer dizer que o PCP e que o PS, que eram os partidos de esquerda mais relevantes nessa altura, estivessem tivessem alguma coisa a diretamente ver com isso. envolvidos. Exatamente. É isso que queres dizer. Muito bem, pronto, ao menos lá está. Era essa clarificação que também pretendia da vossa parte, acho que era importante, até mesmo para garantir que, pronto, que as pessoas estão Sim, que essa informadas sobre. mentira se espalhe e... Sim, e que seja prejudicial neste caso. Sim, senhor. Pronto, olha, ia-te dizer, é assim, uma das ideias pronto, isto também pegando um bocadinho naquilo que se vê nas redes sociais, uma das coisas que eu vejo muito a ser partilhada, uma das opiniões que eu vejo muito a ser partilhada é a opinião de que o Paulo Raimundo, neste caso, não é um líder tão carismático como os restantes candidatos. Tu queres desmistificar essa ideia? Queres falar um bocadinho sobre, neste caso, o líder do PCP? Qual é que é a tua opinião pessoal em relação ao líder do PCP? Eu acho que o Paulo Raimundo é uma pessoa muito séria, uma pessoa profissional, uma pessoa que eu nunca vi o Paulo Raimundo ficar zangado, nunca vi o Paulo Raimundo insultar ninguém. É uma Certo. pessoa calma, uma pessoa séria, uma pessoa profissional.
Claro que é difícil para qualquer político, não só para Paulo Raimundo, mas para qualquer político representante de algum partido, nomeadamente com o debate que teve com o André Ventura. É difícil manter a calma contra Certo, André Ventura, certo. mas não, acho que é um líder qualificado, é uma pessoa séria. Pode às vezes faltar-lhe algum carisma, mas sabe o que é que defende, é uma pessoa que acredita naquilo que diz, e é uma pessoa profissional. Ok, muito bem. Olha, o Chaves, entretanto, colocou-me aqui no chat aquilo que estávamos à procura, neste caso, em relação ao aeroporto. É? E ele abriu aqui aspas, portanto, passando a citar, aparentemente isto está. Não sei se está no programa eleitoral do PCP ou se ele foi buscar a outro sítio qualquer, mas diz o seguinte: vou-te ler. Retomar o controle público sobre a ANA para a gestão e expansão da rede aeroportuária e a construção de novo aeroporto nos terrenos públicos de Campo de Tiro de Alcochete. E sobre a SPDH, que deve ser reintegrada na TAP, neste caso. Pronto, ele diz que isto foi algo citado pelo PCP em 2024, portanto, não sei onde é que ele foi Sim. buscar isto. Chaves, se puderes dizer se foi ao, Assim, eu também, eu fui só ao programa eleitoral agora ao fizeste um site, dei Ctrl Ctrl F, não F, é? Sim, mas não, não não tens a encontrei nada. certeza se realmente isto Se calhar está. até está lá e eu não pesquisei pela palavra certa. Certo, 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 muito bem. Ahm, quero-te dizer, ou neste caso, dar-te a palavra, Diogo, para apresentares alguma medida que, neste caso, tu achas importante ser apresentado ao público. Se tens alguma medida, lá está, falaste sobre a questão do ensino, que é uma coisa que está mais presente no teu caso, que estás na juventude do partido. Ia-te perguntar, pronto, lá está, se tens mais alguma medida que te agrade, a ti pessoalmente, que és militante do partido, se tens alguma medida que queiras destacar agora aqui. Assim, aquelas medidas principais e aquelas que o PCP se foca mais, acho Uhum. que até numa entrevista ao Paulo Raimundo, já não lembro que entrevista foi ao certo, ele disse que até eram as medidas que, se o PCP alguma vez chegasse ao poder ou estivesse no governo, que ele implementaria primeiro. São medidas simples, que era o aumento do salário mínimo para 1000 euros em Ok. 2024, Sim. que era a primeira medida que o PCP implementaria. Nós Ok. achamos que o salário mínimo deve ser aumentado para 1000 euros, Ok. para acompanhar a média, não íamos estar ao nível ainda assim, mas íamos acompanhar a média dos outros países europeus. Ok. Hum, Até porque, de acordo, salvo erro, Eurostat 2023, Portugal está nos últimos lugares no que toca ao acompanhamento e à evolução Do do salário salário mínimo. mínimo. E, e depois há sempre aquele argumento: mas se aumentassem o salário mínimo, se calhar o salário médio Era ia isso que te ia estagnar e perguntar. ia ficar, exatamente, Se ia não era ficar. perigoso chegar tão próximo do salário médio, neste caso era que te ia perguntar. O salário médio, salvo erro, é agora 1400, 1500, por volta Sim. disso. Sim. Mas como vimos no passado, com outros aumentos que tivemos, que, que o aumento do salário mínimo português subiu imenso, nós vimos que o salário médio acompanhou. E isso é um argumento válido, mas pelo aquilo que nós temos visto e pelo aquilo que aconteceu já em Portugal, sempre que o salário mínimo aumentou, o salário médio acompanhou sempre, porque Ok. lá está, se é um trabalho que paga mais, se continua a haver a produtividade do trabalhador, o salário Uhum. médio vai acompanhar o salário mínimo, E não é? não achas que isso podia, por exemplo, essa subida do salário mínimo para os mil euros, como disseste, não achas que poderia ser uma medida que podia sufocar as pequenas e médias empresas deste país, que são parte de 90% do tecido empresarial? Neste caso, com o sistema de impostos que temos atual, não achas que isso poderia ser uma medida que podia sufocar, neste caso, as empresas em Portugal? Na visão do Eh, PCP, claro. com o sistema de taxas que temos atualmente, acho que sim, mas o PCP também tem propostas, hum, Para descer os impostos. para o IRC, Ok, nomeadamente. ok. Recorda-me, Diogo, por favor, que eu por acaso não sei de cor, mas qual é que é a proposta do PCP em relação ao IRC? O PCP quer para o IRC criar um escalão, Ok, hum, com empresas que têm um rendimento anual até 15 000 euros. ok, E esse escalão ia apenas pagar 12,5%. ok, Ou seja, para pequenas e médias empresas que têm um rendimento anual até 15 000 euros, iam pagar apenas 12,5%. ok. E a taxa para as restantes, qual é que seria? As Sabes dizer? restantes manteria-se igual e Uhum. depois o que ia acontecer era ia-se criar um escalão acima do mais alto que já existe, Sim, nomeadamente para empresas com rendimentos superiores a 50 milhões anuais. O certo. que ia acontecer a essas empresas com 50 milhões anuais é que elas iam ter uma derrama estadual. Eu não sei se sabes o que é uma derrama estadual, é basicamente uma tribuna, um imposto ao acréscimo ao IRC. Uhum. Sim,
então ia-se criar uma derrama estadual de 14% só para essas empresas que têm 50 milhões ou mais anuais. Ok. E não sentes que isso podia ser uma medida que podia afastar essas empresas de Portugal? Neste caso, nós já temos esse problema. Muitas empresas acabam por sair de Portugal e ir colocar sedes no estrangeiro e tentar fugir o máximo daqui possível. Não achas que podia afastar ainda mais as empresas de Portugal? Essas grandes empresas, nesse caso? Assim, eu acho que não, porque Portugal continua a ser, no panorama dos países europeus, continua a ser um país com um salário mínimo um bocado baixo, comparado que se metes a tua empresa na França, ou na Alemanha, ou no Reino Unido, Uhum. já para não falar da Suíça, do Luxemburgo, etc. Continua a ser um país com mão de obra e com salários mais baixos, por isso mesmo, com esta derrama estadual, acho que as empresas iam continuar a querer ficar aqui, porque têm que pagar menos em Portugal do que têm que pagar aos trabalhadores noutros países. Ok, certo. Portanto, neste caso, a oferta em Portugal continua a ser, Sim. em termos de mão de obra, continua a ser atrativo o suficiente para essas empresas continuarem a ficar cá. Ok. Ia-te perguntar, isto agora neste caso, perguntas de resposta rápida. Ia-te perguntar posições do PCP face a touradas, eutanásia, pena de morte e aborto. Eu vou-te repetir. Eutanásia Vou- contra, Contra a eutanásia, ok. contra a eutanásia, a Sim, favor do aborto até às 10 semanas. ok. Começa aqui nas outras. Era as touradas e a pena de morte. A pena de morte contra. Uhum. E touradas, por acaso não tenho a certeza, mas creio que a favor. A Acho. favor, ok. Muito bem. Ahm, Ora, eu queria agora abrir aqui um espacito para a malta do chat também poder fazer algumas perguntas ao Diogo se quiserem. Portanto, se quiserem, basicamente, agora colocar algumas questões, podem fazê-lo. Não sei se já havia aí malta do chat que estava a fazer ou não. Ahm, e pronto, e se calhar abrimos assim aqui a. Estou a ver se a malta. Sim, é uma possibilidade. Estava aqui à procura a ver se alguém tinha aqui alguma questão para ti, Diogo. Não sei se tens mais alguma medida que te lembres que queiras apresentar aqui à malta. Ah, Uh, não, é assim, também podíamos falar um bocado da cultura. O PCP também ok, olha, boa, boa. fez uma proposta que outros partidos não fizeram, Uhum. que era gastar 1% do orçamento do Estado anual na cultura portuguesa. Ok, Uh, Valorizar a cultura, seja arte, seja música, qualquer tipo ok, de investir na cultura, cultura, sim. investir na cultura de Portugal, que é uma coisa que em Portugal, infelizmente, é muito desvalorizada hoje em dia. Sim, cá em Portugal tiveste inclusivamente durante a pandemia várias pessoas, neste caso no meio da cultura, a queixarem-se imenso que não havia esses apoios. Portanto, talvez fosse interessante até esse investimento de 1%, que até acaba por ser um valor até bastante avolumado. Até era interessante investir esse dinheiro na cultura. Ia-te perguntar, isto é uma pergunta um bocadinho mais pessoal, Diogo, o que é que te levou a ti, neste caso, qual é que foi o interesse que te levou a ingressares no partido e como é que o partido captou a tua atenção enquanto jovem? Ah, Queria-te fazer essa questão. Assim, à medida que eu comecei a entrar mais no mundo da política e comecei a ter que decidir aquilo com que concordava, aquilo que discordava, Sim, vi as minhas opções e há coisas fundamentais no PCP que eu concordo, que é a habitação dos estudantes, fim dos exames nacionais, por exemplo, ok, aumento dos salários, que é importantíssimo. certo. eh, Pronto, e eu acredito que é muito importante também nas questões internacionais daquelas organizações que nós estivemos a falar, Uhum, eh, garantir a soberania portuguesa, garantir que nós temos o poder sobre o nosso próprio país. ok. Eh, e pronto, e são essas medidas Ou seja, aquilo. essenciais. Desculpa, Sim, continua, Diogo. pronto, são essas medidas essenciais que me levaram a. Que te eh, captaram o interesse. Exato, e depois pesquisei mais, aprofundei mais, Uhum. eventualmente inscrevi-me na JCP Ok. e pronto. E desde E aí neste sou caso militante. estás por lá. Ok. Ia-te, pronto, neste caso então perguntar se o que é que dirias neste caso? Já falámos sobre o que é que na tua opinião poderia cativar um eleitor que está neste caso a interessar-se por política e à procura de um partido ou indeciso entre vários partidos em relação aos partidos de esquerda.
o que é que tu achas que destaca o PCP dos restantes partidos que fizeram, por exemplo, parte da geringonça no período, não legislatura, mas de há 4 anos atrás, sim, neste caso. Assim, o que o PCP se diferencia muito de outros partidos da esquerda é que o PCP é um partido patriota, é um partido que valoriza a nossa cultura. Certo, não É um, europeísta, portanto. exatamente. Ok, Um partido que defende Portugal, acompanha a nossa história, vai investir na cultura, vai combater a corrupção, vai valorizar o salário dos trabalhadores, vai criar habitações e são todas medidas que ajudam a todos, naturalmente. E acho que sim. E acho que para aqueles que estiverem indecisos, acho que deviam pesquisar um bocado, ler o programa eleitoral, não só do PCP, mas também de outros partidos, porque eu acho que uma coisa que é muito importante para quem está a entrar no mundo da política é ver de todos os partidos, ver opiniões diferentes da vossa, ver pessoas falar e debater com pessoas que não concordam com vocês, ok. e estar sempre aberto a opiniões diferentes, porque é assim que nós nos construímos a nós mesmos, e é assim que definitivamente escolhemos as nossas ideias. Ok. Ia-te agora fazer algumas perguntas que estou aqui a apanhar do chat. Olha, temos aqui o Deluxe que faz a seguinte questão: como se poderia fortalecer uma moeda exclusiva portuguesa num cenário em que saímos da UE e, consequentemente, não utilizaríamos mais o euro? Portanto, neste caso, ele fala sobre o regresso do escudo. Tu disseste há pouco, quando te perguntei, que não estava sequer presente no programa do PCP, nem havia plano para isso, para sair da União Europeia, e que aquilo que o PCP na realidade defende é menos Imposições. imposições da União Europeia, portanto manter a nossa soberania enquanto fazemos parte da União Europeia, segundo percebi, mas num cenário em que pudéssemos sair efetivamente da União Europeia, lá está, adaptando aqui um bocado a pergunta do Deluxe, como é que tu achas que se podia fortalecer uma moeda exclusiva portuguesa, como já tivemos no passado? É assim, há uma coisa sobre o euro que a maior parte das pessoas não está ciente, que é, desde há 20 anos que Portugal e a economia portuguesa estão em um período de estagnação. Ok, E não é coincidência que foi há 20 anos que nós adotamos a moeda do euro, ok, certo? Isto não é coincidência nenhuma. Claro certo, que não está nos planos eleitorais, nem está nenhuma proposta do PCP sair da União Europeia, sim, hum, mas caso aconteça, eu acho, e o PCP acha que não haveria problema qualquer. Pá, temos muitos exemplos de outros países que não têm o euro, ou que estão na União Europeia e não têm o euro, ou que não estão na União Europeia e não têm o euro. Por exemplo, temos a Suíça, que não está na União Europeia, e temos outros países que estão na União Europeia e não têm o euro, por exemplo, a Polónia. uhum, E temos países desses que, apesar de terem a sua própria moeda ainda, quer não estejam na União Europeia, continuam a ter uma economia forte, muito mais forte que a de Portugal. uhum. Uh, e isso, no fundo, não vai importar. Sim, senhor. Deixa-me lá ver aqui o que é. O Cripstal pergunta-te: falou-se em investimento na cultura e investimento na investigação. Existe alguma medida em mente em relação à investigação? Podes repetir, por favor? Ele disse: falou-se em investimento na cultura e investimento na investigação. Se existe, ele perguntou-te se existe alguma medida que te lembras em relação ao investimento na investigação por parte do PCP. Assim, o PCP por acaso tem uma proposta no seu programa eleitoral Uhum. sobre a tecnologia e o estudo e o Ok, progresso, nomeadamente da inteligência artificial. ok, ok. Hum, Isso é o que o interessante. PCP propõe a criação do Instituto Público que vai coordenar com as universidades, Ok. e esse instituto vai basicamente vai controlar e fiscalizar as aplicações de tecnologia digital e Uhum. vai basicamente conduzir o estudo e o desenvolvimento das tecnologias em geral, nomeadamente também da inteligência artificial. Portanto, serviria, ou seja, serviria mais como uma forma de potenciar essa investigação ou uma forma de garantir que ela está a ser bem conduzida? As duas. Ela Ok. ia fiscalizar usos impróprios ou desse género da inteligência artificial, mas também ia conduzir o desenvolvimento e o estudo para aprimorá-la e Ok. usá-la de maneiras que ajudassem o país. Ok. Portanto, neste caso, uma entidade, o género de uma entidade reguladora da inteligência artificial. Exatamente. Ok, pronto, certo. Ahm,
O Martim perguntou-te: o contexto histórico do comunismo é algo relevante na elaboração dos programas eleitorais do PCP? Sentes que tem esse peso ideológico do comunismo ou se já se desprenderam dessa ideologia, neste caso do antigamente, digamos assim? Não, é assim, eu acho que o PCP, de maneira alguma, defende o comunismo que há 60 anos era utilizado em outros países, nomeadamente na União Soviética, Ok. que era um Isso é um comunismo mito. autoritário. Isso é um dos Exatamente, mitos que isso muito é um se. mito. Sim, sim, É ok. isso. O PCP não defende um comunismo autoritário, Ok. o PCP não é antidemocrático, até porque basta qualquer pessoa aqui abrir o Google e Sim. pesquise pais da democracia. Os resultados que foram aparecer, que são os conhecidos como os quatro pais da democracia de Portugal, Hum, que é o PSD, o PCP, o PS e o CDS. O CDS de Diogo de Amaral, o PCP de Álvaro Cunhal, o PSD de Sá Carneiro e o PS de Mário Soares. Isto são os pais da democracia portuguesa. E não há maneira de dizer que o PCP, que foi um partido que Fundou a antes democracia. e pós o 25 de Abril, que foi um partido fulcral para a criação da democracia, não se pode afirmar que o PCP é antidemocrático. Certo. O PCP já foi a terceira força política em Portugal e o PCP teve um papel importantíssimo na criação da democracia que temos hoje. Ok. Portanto, sentes que esse conceito que o PCP poderia implementar um regime comunista como vivemos, ou quer dizer, no nosso caso não vivemos, mas no caso da União Soviética há muitos anos atrás viveu, achas que isso é um mito? Neste caso, É um isso mito, não é sequer completamente. possível de acontecer, Não. certo? Através do PCP, neste caso. Deixa-me lá procurar aqui. Eu, por acaso, vi aqui mais uma pergunta que gostava de fazer e que a perdi entretanto. Não sei onde é que ela anda, mas achei que era pertinente. Neste caso perguntaram-te quais é que seriam as medidas de combate à corrupção do PCP. Eu sei que já ouvi o Paulo Raimundo falar sobre isso e sei que tem no programa, mas também não achei assim de cor. Gostava de, se tiveres essa informação contigo, Diogo, gostávamos de Assim, saber. o PCP acredita que a maior parte da corrupção está nas privadas. Não só nas privadas, também existe corrupção nas públicas, como é Sim, óbvio. certo. Mas maioritariamente nas privadas. Hum. Nas Eh, privatizações também. Eu Nas acho que privatizações, ouvi falar exatamente. muito sobre as privatizações, sim. Por isso é que o PCP é tão contra a privatização da TAP, da ANA. Certo. eh, São tudo privatizações que depois poderiam ser usadas mais para corrupção. O PCP não afirma que vai buscar dinheiro à economia paralela, nem nada disso. Certo. Mas sim, vai combater a corrupção, vai nacionalizar as empresas e desse modo a corrupção, na sua maior parte, vai acabar. Ok. O Delex está-te a perguntar mais uma vez quais é que são as tuas divergências pessoais com o PCP, se é que tens algumas que me consigas dizer Uh, assim de repente. É assim, divergências pessoais. Assim, de cabeça não estou a conseguir Não te lembras de pensar nada. muito. Assim, por acaso, um problema que nós não falamos que é a imigração. Ok, olha, por exemplo, isso Uh, era um bom eu tópico para trouxe, pegarmos, se quiseres. trouxe agora à mesa, mas o que o Sim, PCP quer fizeste bem. fazer com a imigração, que o PCP no programa diz que quer criar equipas temporárias Aham. por causa da extinção do CEF. Sim, O PCP quer criar equipas temporárias com vista a regularizar os processos pendentes, basicamente para acelerar a regularização de muitos imigrantes. certo. Hum, E os imigrantes, hoje em dia, acho que em 2023 foram descontados por imigrantes para a Segurança Social mais de 1.800 milhões e o Uhum. PCP acha que os imigrantes são importantíssimos para Portugal, não só Certo. para renovar as gerações, para a natalidade, mas também para descontar e para ajudar o Contribuir para a crescimento economia económico portuguesa, e a no fundo, sim. sustentabilidade da economia. Claro, certo. Hum, Lá está, eu em termos de divergências, acho que estas equipas temporárias, se calhar, não iam funcionar tão bem como o PCP acha que fariam. Ok, O que eu defendia mais, se calhar, era a reinstituição da CEF e, se calhar, ok, tornar a CEF nacionalizada e contratar mais pessoas, fazer com que a CEF funcionasse melhor, ok. eh, com vista a fazer, em vez de contratar temporariamente e fazer Sim, equipas equipas. para regularizar os imigrantes, Na tua opinião, voltar a reinstituir CEF.
exatamente, Ok, e tornar o CEF nacional, tornar o CEF melhor, ok, para que as regulações fiquem mais rápidas, ok. eh, para que eles não tenham que enfrentar tantos problemas. Sim, senhor. Tens agora, estão aqui a perguntar no chat se tens agora de cabeça, ou se sabes de cabeça, quais é que serão as empresas que o PCP quer nacionalizar, neste caso. Já responderam aqui no chat, mas se souberes, assim de cabeça. Sim, por exemplo, temos a EDP, Uhum. temos a TAP, temos a CTT, Sim, ok. eh, depois temos, claro, o exemplo da ANA também. Sim, Isto são tudo empresas que são fulcrais para que o PCP quer nacionalizar, porque são importantes para Portugal e podem ser antes de corrupção também, nomeadamente a TAP e a ANA. certo. E o PCP quer nacionalizar isso para garantir que a qualidade destas empresas é a melhor possível para todos os portugueses. Sim, senhor. Está bem. Pronto. Epá, olha, Diogo, eu estava aqui. Há muita malta que te está a perguntar o porquê do fim dos exames, mas já falaste sobre isso no início, no fundo, e já explicaste o porquê de achares que era importante o final ou neste caso, pôr-se um termo aos exames nacionais. Portanto, a malta que depois tiver interesse pode ver o início, no início da nossa conversa. O Boga perguntou-te agora mesmo qual é que foi a lógica da escolha do Paulo Raimundo, tendo quadros como o João Ferreira e o Oliveira. Não sei se queres Uh, falar sobre isso ou se. assim, eu pessoalmente não votei nem contribuí para a escolha de Paulo Raimundo. Ok, certo. Uh, Mas não discordas. reconheço, não discordo. Reconheço que o João Ferreira também é um deputado bastante bom. Ok. Fala bem, tem carisma, é profissional. Uhum. Mas não discordo completamente da escolha de Paulo Raimundo. Acho que Ok. Paulo Raimundo, como já tinha dito antes, é uma pessoa séria, acredita no que diz e Sim. é um bom líder. Ok. Certo. E achas que existe. Ou seja, que esse pensamento é partilhado dentro do próprio PCP? Que as pessoas estão convictas e confiam no Paulo Raimundo, neste caso, para liderar o PCP agora não só durante estas eleições, mas durante os próximos tempos? No Uh, pós-eleições? acredito que sim. Sim, Acredito que sim. sentes que é esse o clima que se vive? Mencionaste-me hoje que tinhas estado num comício e que até o próprio Paulo Raimundo tinha estado presente. Ou seja, daquilo que conversas com o resto das pessoas no partido, sentes que é esse o clima que se vive de confiança no Paulo Sim, Raimundo? eu acredito que toda a gente confia e acha o Paulo Raimundo um líder completamente apto para liderar o PCP. Claro que não é uma conversa que nós conversamos todos os dias, nós não andamos aí a perguntar Certo, todos os dias claro que não é sobre o lógico. Paulo Raimundo, não é? Claro que não é lógico. Mas acho que sim, acho que a opinião geral Sim, é senhor. essa. Sim, senhor. Pronto, olha, Diogo, agradeço-te imenso por ter estado cá. Acho que foi Obrigado, eu. importante, até mesmo para clarificar algumas coisas de que falámos aqui, algumas misconceptions que existem não só em relação ao PCP, como também algumas questões históricas e tudo mais. Foi bom ter-te cá também para falarmos sobre isto e para partilhares algumas das medidas e algumas das coisas em que tu próprio te revês e não revês no PCP. Portanto, agradeço-te teres estado cá connosco hoje. Obrigado, Epá, eu. e olha, grande abraço para ti. Desejo-te a maior sorte no teu percurso dentro do PCP e eventualmente na vida em geral. E dar-te os parabéns também por seres um jovem interessado em política, que acho que é sempre importante termos malta como tu. Obrigado. Independentemente dos partidos e das ideias, acho que é importante termos malta jovem interessada em política e interessada no futuro do país. Portanto, dar-te os meus parabéns por isso também. E agradecer-te mais uma vez por ter estado cá connosco. Obrigado, eu. Dá, Obrigado pela obrigado. iniciativa, obrigado por me teres deixado participar. Claro. E pronto. Obrigado pela Obrigadíssimo, oportunidade. Diogo. Obrigadíssimo, pá. Muito obrigado. Tchau. Pronto, malta, olha, vamos dar isto como terminado. Muito obrigado ao pessoal que esteve por aí. Obrigado ao pessoal que também fez perguntas e etc. E que revelou interesse. Pá, e vamos estar cá novamente com a opinião popular na próxima terça-feira com o Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal. Portanto, é por aí. Olha, malta, portem-se bem, pá. Muito obrigado e até à próxima. Tchau, tchau.